aprendendo, conhecendo, sendo instruído e informado pela verdade que liberta. Verdade essa que é Cristo, de quem devemos aprender, a quem devemos seguir, submetendo a nossa vida em devoção, consagrando o nosso viver na prática da obediência e de viver e guardar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos aprender algo aqui que é preciso chegar ao nosso entendimento. Vamos falar um pouco sobre essa questão de pastor, esse líder religioso no meio do sistema religioso evangélico que é idolatrado, venerado, colocado pelo povo como mediador da vida deles com Deus. As pessoas, por não conhecer a verdade, vivem na mentira, escravizado, a escravidão mental, dentro de situações que ele tem a obrigação de cumprir, como se aquilo fosse a verdade de Deus. Hoje eu vejo as pessoas, eu também vivi, quando eu estava sem o conhecimento da verdade. Eu também vivi dentro dessa situação, desse entendimento. Por quê? Hoje eu vejo as pessoas venerando, idolatrando, amando e seguindo seus líderes religiosos, como se eles fossem o intermédio de Deus para eles. Como se esses líderes religiosos fossem a autoridade de Deus para a vida deles. Como se esses líderes religiosos fossem o canal da graça de Deus para eles. Inclusive, tem até alguns líderes religiosos que pregam isso. Eu estava vendo um vídeo de um pastor pregando dentro de um ministério grande, desses que estão na mídia, e esse pastor disse o seguinte: coagindo o povo a viver submisso a eles, na autoridade deles, porque senão não iam estar na bênção de Deus. Esse pastor disse que a bênção de Deus para a igreja vem por meio do pastor, que é o canal da bênção para a igreja que Deus colocou, a autoridade espiritual de Deus para o povo. Gente, isso aí não procede da verdade de Deus. Jesus não deixou essa direção, nem essa orientação para os seus discípulos. E para você entender, Jesus não colocou nenhum cabecinha para ser autoridade para os membros do seu corpo, que é a igreja de Deus. Jesus não deixou nenhuma autoridade eclesiástica, como hoje é colocado aí no conceito religioso, dentro do sistema, autoridades eclesiásticas. Jesus não colocou isso. A autoridade eclesiástica espiritual. Então estou falando aqui sobre a questão de pastor, né? Que hoje as pessoas mistificam esse líder religioso e colocam esse líder religioso nas suas vidas como se fosse o mediador para com Deus. Deixa eu ajeitar aqui que o sol tá batendo. O sol bateu, viu? Tá quente aqui, gente. Tá quente. O ar-condicionado não dá. Pronto, então vamos lá. Vamos voltar aqui ao assunto que eu estava aqui trabalhando com vocês. Porque pregar o evangelho é isso, é comunicação, é informação. Entendeu? Tem que ser levada para as pessoas. Agora, essa comunicação e essa informação tem que ser pela palavra de Deus, para abençoar as pessoas que precisam do conhecimento da verdade. Então, eu estava aqui comunicando sobre a questão desse líder religioso chamado pastor, que hoje muita gente idólatra
venera, idolatra e vive na direção, na dependência deles, como se eles fossem o guia da vida do povo com Deus. Não é. Então Jesus não estabeleceu esse conceito, esse princípio de um líder soberano no meio do povo. Jesus não colocou nenhuma cabeça no meio do povo. A cabeça é ele mesmo. É ele que guia nós, a igreja dele. É ele quem nos guia. A autoridade espiritual para nós, igreja de Cristo, não é nenhum líder religioso. Porque Jesus não colocou nenhum líder no nosso meio. Jesus deu vocação entre homens no meio da igreja para o ministério do ensino, da instrução, da correção, ministrando a palavra para orientar, instruir, corrigir. O corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo, que somos nós, com o ensino para a edificação da nossa vida de fé, no conhecimento. O que eles têm, aqueles que têm a vocação para o ensino em nosso meio, o que eles têm é mais responsabilidade, não é mais autoridade do que nenhum de nós. Ele não é maior nem menor do que nenhum de nós. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, que tem que estar submisso à cabeça. Eu sou um membro, não posso estar submisso a outro membro. Eu preciso do outro membro, mas eu tenho que estar submisso à cabeça, porque todos os membros do corpo têm que estar submissos à cabeça que guia o corpo, que dá a direção, que mostra para onde os pés têm que ir, para onde a mão tem que pegar, quando o nariz tem que cheirar. É o cérebro, a cabeça. E o cérebro da igreja, que tem que estar levando a igreja na direção, a cabeça da igreja, é Cristo. Não é nenhum líder religioso, pastor, papa ou padre, ou nenhum outro que se diga homem de Deus, para o povo se submeter. Então o povo hoje vive preso, subjugado, no domínio desses líderes religiosos, com a mentira de que eles são representantes de Deus para o povo. Com a mentira de que eles são autoridade espiritual de Deus para o povo. E o povo tem que estar sob a cobertura espiritual de um líder para poder estar na bênção de Deus. Tudo isso é mentira. Jesus não estabeleceu nada disso. Quem cria essas mentiras é Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Para fazer as pessoas se perderem da verdade. Desviarem da verdade. Porque a mentira escraviza. Escraviza onde? Aqui. Quanta gente escravizada aí, presa em obrigação, sacrifício, tarefas, determinações, compromissos dentro da igreja, subjugando sua vida naquilo que os homens determinam e colocam como princípios e valor de Deus. Quantas pessoas aí que estão aprisionadas no seu viver, dentro de tarefas, obrigações, onde centralizam sua vida e seu viver, dentro dos ambientes chamados igreja, religião qualquer que for, sob a autoridade e o domínio dos homens, de quem são negócio. Porque Jesus não estabeleceu nenhuma autoridade para a sua igreja de liderança. Pedro, Paulo, João não era autoridade espiritual para ninguém na igreja. Pedro, Paulo, João não era maior do que ninguém no meio do povo, dos cristãos, dos irmãos, no tempo deles. Pedro, Paulo, João, os apóstolos, não criaram igrejas, instituições, as casas, e não colocaram ali seu púlpito, seu altar, e não colocaram cadeira de reis, de soberano no meio do povo, para eles sentar e governar, e o povo está lá reverenciando e indo buscar Deus por meio deles. Não. Os apóstolos não criaram essa liturgia, essa hierarquia, esse sistema religioso dentro de uma instituição, de um ambiente, onde o povo tem que estar ali reverenciando, submisso a crer em Deus diante de tudo aquilo que é determinado pelos líderes. Os apóstolos não criaram, não pregaram isso. O que eles faziam era colocar o povo sobre a autoridade de Cristo.
Era levar o povo a estar firmado, submisso, obediente a Cristo, guardando e praticando a doutrina de Cristo, o evangelho da salvação. O que os apóstolos faziam era divertir os irmãos com aqueles que estavam entre eles ensinando. Se não ensinasse a doutrina de Cristo, não importa se é pastor, bispo, apóstolo, evangelista, não receba. Porque a autoridade que os apóstolos orientavam ao povo a estar submisso não era deles, era de Cristo pelo evangelho. Hoje o que é que esses homens fazem? Cobra do povo a autoridade. Subjugam o povo diante da autoridade e do domínio deles. Se colocam como maioral do povo, porque é o pastor, é o bispo, é o padre, é o pastor presidente, é o homem cheio da unção de Deus. Isso é mentira do diabo, irmão. Os homens tudo arrogante, prepotente, soberbo, dominando o povo com força, com o seu poder, escravizando o povo na sua submissão, e o povo tudo aí, vivendo suas vidas a serviço dos homens, devotando sua vida e seu viver, escravizando sua vida na submissão da obediência dos homens, e se perdendo de Deus. Jesus não deixou nem Pedro, nem Paulo, nem João, como autoridade para os cristãos, para os membros do corpo dele, Igreja de Deus. Jesus não deixou nenhum líder como autoridade espiritual para a igreja. Porque Jesus é quem está guiando a igreja. Jesus é quem é o cabeça da igreja. Jesus é a autoridade para a igreja. Jesus é a cobertura espiritual por onde eu estou protegido por Deus. Não é nenhuma submissão a nenhum líder religioso. Jesus é o pastor supremo, único, que nós, igreja, temos que ser guiados por ele. Não é por líder, não é por quem está ensinando, porque aquele que está ensinando tem que ensinar a doutrina de Cristo, para a gente ser guiado não por ele, pela doutrina de Cristo. Nós somos vocacionados para o ministério da palavra, evangelista, pastor, apóstolo, profeta, para ministrar a palavra, é para levar o povo a seguir a Cristo, não a nós. Mas o que é que os pastores vivem? Levando o povo, ensinando o povo a praticar e a viver, a estar submisso a eles, seguindo a eles, dentro das denominações deles, que eles criaram seus rodios, criaram suas casas, que chamam de igreja, levantaram seus impérios e colocaram o povo lá preso a serviço deles, como negócio deles, com a mentira de que ali é a casa de Deus, que o povo está servindo a Deus, que ele é homem de Deus, que ele é a autoridade de Deus, para o povo se submeter, e o povo está preso. O povo está mais temente aos seus líderes, o povo está mais preocupado em agradar seus líderes, o povo está mais preocupado com a opinião dos seus líderes, o povo está devotando e consagrando sua vida mais aos seus líderes do que a Cristo, pela palavra. Jesus nunca deixou nenhum homem na igreja com autoridade para o povo dele. Jesus nunca colocou ninguém como autoridade espiritual para o povo se submeter como se fosse a ele. Jesus sempre disse: venham a mim, estejam em mim, creiam em mim, guardem as minhas palavras. Se Pedro, Paulo ou João não estiver pregando as palavras de Cristo, não siga eles, não se submeta a eles, não viva na instrução do ensino deles, porque eles não foram chamados como autoridade para o povo seguir eles. Eles foram chamados, vocacionados, para levar o povo a Cristo, ensinar o povo de Cristo, fazer o povo discípulo de Cristo, levar para o povo a doutrina de Cristo. Não é fazer o povo olhar para ele como autoridade e se submeter a eles. É a doutrina. E se eles não estão pregando a doutrina, não receba. Aparta-te deles, porque isso é um sinal que eles não estão na direção de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que vêm trazendo ensinamentos que diz que é de Deus. Aqueles que se fazem líderes, homens de Deus, cheios da unção, para o povo seguir, submeter, como se fosse a Deus. Cuidado com esses. Porque você tem que seguir a Cristo pela doutrina de Cristo. Não é a nenhum pastor pelas igrejas deles.
Gente, escuta uma coisa. Quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem e ouvem a minha voz. O bom pastor no sentido de que a nossa vida para com Deus tem que ser guiada por Ele. A Bíblia traz alguma referência de bispos, de pastores. Obedecei vossos pastores, que velam pelas vossas almas, que hão de dar conta. Submetam-se aos vossos pastores. Mas quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não é no contexto de você estar olhando para ele como autoridade espiritual, porque a palavra de Deus vai dizer, observai os que entre vós ministram bem pela palavra. Honrai os que estão ministrando a palavra. Não é honrar o pastor pelo título de pastor, pela posição que ele está eclesiástica, porque ele é homem de Deus, não. Eu vou honrar uma pessoa que tem a vocação para ensinar, se ela estiver ensinando a palavra. Se ela não estiver trazendo o ensino, a instrução, a doutrina de Cristo, eu não vou honrar essa pessoa. Eu não vou me dirigir pela direção do ensino que ela está trazendo, porque ela não está me levando a Deus com esse ensino distorcido, falsificado, tendencioso, que está pregando para o povo. A maioria desses pastores, desses líderes, dentro dessas milhares de religiões, não estão conduzindo vocês a Cristo. Não estão levando vocês a ser discípulos de Cristo. Não estão formando em vocês o conhecimento de Cristo. A maioria desses líderes, pastores, papa, padre, ancião, bispo, apóstolo, profeta, seja lá quem for, dentro dessas igrejas, estão formando vocês discípulos de igreja. São robô deles, onde eles controlam vocês com essa mentira de que são a autoridade de Deus, levando vocês a ser discípulo deles, estando consagrando, sendo devoto e vivendo a vida de vocês a serviço da igreja deles. Cuidado com isso. Abra os olhos, desperta tu que dormes. Cristo está te esclarecendo. A verdade de Deus está indo até você, porque é luz e lâmpada para guiar você. Jesus, ele não colocou nenhum líder como cabeça, como autoridade espiritual no meio da igreja. Ele deu vocação entre os irmãos na igreja. Não foi para ser maior do que ninguém. Olha o que o próprio Jesus vai dizer, irmãos. Vamos ler aqui um texto. Mateus capítulo 20. Versículo... Vamos ler a partir do 25 ao 28. Vamos ver o que Jesus vai dizer aqui. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Isso aqui é Jesus ensinando, irmão. Isso aqui é o que você tem que se preocupar, priorizar na sua vida e aprender. Aprender de Cristo. E você só aprende de Cristo, não é dentro da igreja pelo pastor ABC. Não é dentro de nenhuma igreja ou religião. Você só aprende de Cristo dentro da palavra, pela palavra. Vá buscar se alimentar de Deus direto do prato, que é a Bíblia, a palavra de Deus, onde está o alimento para a nossa vida espiritual, que é a palavra, o conhecimento, a revelação, a instrução de Cristo para a nossa vida. Aprenda com Cristo aqui, olha o que Cristo vai dizer. Mateus 20, versículo 25 ao 27. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Sabe o que Jesus estava mostrando aqui para os discípulos? Vamos ler o outro. Versículo 26. Não será assim entre vós, igreja. Jesus está falando da sua igreja, para os discípulos. Não será assim entre vós. Assim como? Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer, olha, observa aí, Jesus está falando dos líderes religiosos que dominavam o povo, exercia de autoridade sobre o povo, aonde o povo estava escravizado no domínio, na autoridade, no servir, na obediência, no temor dos líderes.
Jesus vai mostrar isso para os seus discípulos. Vai ensinar a eles como vai ser entre nós, igreja. Isso aqui é muito sério, irmão. Jesus vai dizer no versículo 25. Versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Versículo 27. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O que é que Jesus está ensinando aqui aos discípulos? Sobre essa realidade que devemos ter o conhecimento. Jesus nos advertiu, disse que hoje o povo está vivendo preso, subjugado na autoridade de líderes religiosos. Jesus chama os seus discípulos e diz assim, observa entre eles os líderes dentro das religiões, os príncipes que eram considerados dentro das religiões. Eles dominam sobre o povo. Eles exercem de autoridade sobre o povo. Entre vocês, igreja, não. A autoridade é uma só, é de Cristo. O domínio é de Cristo, não é de homem nenhum. Porque se denomina o maioral no meio do povo. Jesus diz, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. Hoje, dentro dessas instituições, o povo está lá servindo seus líderes. Ele lá sentado nas suas cadeiras de Moisés, nos púlpitos que eles levantaram para eles, o altar deles, onde se fazem Deus, e estão lá sentados nos seus altares, uns com cajado, outros com turca, com não sei o que, um bocado de objeto que criam, estão lá sentados nas suas cadeiras de mestre, de príncipe, de soberano, e o povo lá embaixo como súdito deles. É assim ou não é? É assim ou não é? Que é dentro das religiões. Criaram os altares. Os púlpitos não é para a palavra, é para eles que se colocam como grande no meio do povo. E lá eles estão reinando no meio do povo. E o povo lá sendo súdito, servindo a eles, o rei e os servos, o povo. Eu não me submeto mais a esse sistema que o sistema religioso criou para o povo viver, como se fosse para Deus. Estão reverenciando, venerando os homens, irmãos. Aí naqueles púlpitos, o que é que o povo está lá venerando e idolatrando? Cantores, pregadores, profetas, atrações de entretenimento, menos a palavra. Esses púlpitos, esses altares dentro das igrejas que dizem que é lugar santo, é profano, é pagão. A igreja de Cristo não deve se dirigir uma adoração a Deus por esse meio, por esse caminho. Isso é paganismo. Jesus não orientou os discípulos a criar esse sistema religioso de igrejas, denominações, a colocar essa hierarquia entre o povo, o maior, o menor, não. Entre a igreja de Cristo não há hierarquia. O que há é responsabilidade, porque todos nós somos membros do corpo. Nenhum membro é maior do que o outro, irmão. Todos os membros têm a mesma importância em cada função. São importantes para o corpo. E todos os membros que formam o corpo têm que estar subjugados, não é o líder no meio do povo, é a cabeça que é Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Não é nenhum líder, pastor, presidente, papa ou padre. Então hoje o povo venera esses líderes, seja pastor, padre, ancião, profeta, bispo, arcanjo, né? Apóstolo, querubim, serafim. Irmãos, olha para aí, cada um querendo colocar um título para ter mais poder sobre os outros. Não, você é o quê? Você é pastor? Oxe, eu sou mais autoridade do que tu. Eu sou arcanjo. Eu sou apóstolo. Eu sou bispo. Eu sou evangelista. Tu é o quê? Eu sou diácono. Oxe, então tu está sobre a minha hierarquia. Eu sou presbítero. Eu sou, meus amigos, eu sou o pastor presidente. É o soberano no meio do sistema religioso. Eu sou o papa, sou o padre, meu amigo. Sai do serviço desses homens.
Sai da escravidão. Deixa de ser negócio desses homens. Vai se submeter à autoridade de Cristo pela palavra dele. Não à autoridade de homens dentro de igreja servindo como se fosse a Deus. Deus não conduziu, não orientou, não instruiu ninguém a viver esse princípio por esse meio. Jesus não deixou nenhuma hierarquia na sua igreja. Ele deixou compromisso, responsabilidade para aqueles que ele deu dom e vocação para o ministério. E todos nós somos membros que temos que trabalhar para o funcionamento do corpo, igreja, pessoas, não para uma instituição religiosa de nenhum homem que cria e diz que é a casa de Deus e leva o povo a escravizar-se lá, servindo com compromisso financeiro, compromisso de trabalho, compromisso de responsabilidade, compromisso de atividade de culto, compromisso de estar mantendo o funcionamento daquela igreja, como se aquilo fosse de Deus e o povo preso, escravizado nessas vidas, dentro desse sacrifício religioso, dentro dessas obrigações, aonde centralizam sua vida, seu viver, em tais ambientes, para manter o império dos homens, onde os homens se fazem autoridade de Deus para o povo. E aí, a maior mentira que o povo está vivendo é que tem que estar ali servindo, para servir, para adorar, para buscar, para ser de Deus. Cuidado, irmãos. Aqui eu prego a verdade que liberta. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus não deixou nenhum pastor, nem papa, nem padre como autoridade espiritual para ninguém. A autoridade para a nossa vida em Cristo é a palavra dele, é o próprio Cristo. Então que Deus abençoe, que vocês entendam e que vocês se convertam à verdade. Porque tem muita gente que mesmo ouvindo e conhecendo a verdade, a escolha é permanecer na mentira. Por isso que serão condenados porque não creram na verdade para se salvar, enquanto tiveram tempo de ouvir ser corrigido. Permaneceram nas trevas e na mentira, por onde permaneceram condenados e sofreram a condenação eterna.